Bom, bom dia a todos. Hoje a gente vai a aula 12 do curso, eu já vou apresentando aqui para vocês, enquanto eu falo. Deixa eu ocultar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Sim. Sim, beleza? Então vamos lá. Aula 12, né, do dia 21, ok? Então hoje a gente vai falar duas sessões na aula de hoje. Nós entramos na semana 7 do curso FIC. Então a gente vai cobrir duas sessões do livro do Stuart hoje, que é a sessão 14, corresponde à sessão 14.4 do livro do Stuart, e a sessão 14.5, ou seja, a gente vai falar hoje de aproximações, plano tangentes e aproximações lineares, beleza? E que é a 14.4, e a gente vai falar da 14.5, que no nosso material aqui é a 4.5, a regra da cadeia. Então, qual que é o objetivo de falar de planos tangente e aproximação linear? Então, vamos pegar uma superfície S. Então, essa superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, tá vendo? Eu vou pedir que essa f tenha derivadas parciais contínuas de primeira ordem. Vou pegar um ponto na superfície, ou seja, no espaço, em três dimensões, tá vendo? x0, y0 e z0. Vou pegar as duas curvas C1 e C2. Lembra dessas curvas? Essas curvas são as que possibilitavam a gente calcular as derivadas parciais. Lembra? Quando a gente fixava, por exemplo, y igual a y0 e x igual a x0, a gente obtinha essas duas curvas, C1 e C2. E a inclinação da reta tangente, na seção anterior, a 4.3, ou a 14.3 do livro do Stuart, a gente falou exatamente sobre isso na aula passada, né? Quando a gente fixava essas direções, o que a gente tinha? A gente tinha a interseção, que eram essas curvas, desses planos com a superfície, tínhamos essas curvas, e a reta tangente a essas curvas, a gente determinou que o coeficiente angular dessas retas era exatamente as derivadas parciais em relação a x e y, respectivamente. Então, o que acontece? Aqui tem um desenho, tá vendo? Então, eu peguei um ponto P, lembra do ponto P? Esse ponto P aqui é o ponto x0, y0, z0, é um ponto na superfície S, a superfície S é essa aqui azul, que é o gráfico da função z igual a f de xy. Tá vendo as curvas aqui, ó? Essa curva C1 e C2, quem que é C1? C1 é quando você fixou uma direção aqui, né? Y igual a y0. Obteve a interseção, lembra da aula passada? Tinha um plano aqui, beleza? Interseccionou esse plano com a superfície e obtivemos a curva C1. Aí, depois, o que a gente fez? A gente, para obter a curva C2, isso aqui é só da aula passada, o que a gente fez? A gente pegou agora a outra direção aqui, ó. Pegou x igual a 1x0. Pegando x igual a 1x0, então o plano agora vai ficar aqui nessa direção, tá vendo? E quando você interseccionou esse plano com a superfície, você obteve essa curva aqui, C2, beleza? Então, isso aqui foi o conteúdo da aula passada, que a gente obteve as derivadas parciais exatamente utilizando isso. Bom, obtivemos as curvas C1 e C2. O que eu vou fazer agora? Na aula passada, a gente viu que a essas curvas, a gente tinha o quê? A gente tinha retas tangentes, tá vendo? T1 e T2, ou seja, a reta T1 tangente à curva C1 e a reta T2 tangente à curva C2, ambas no ponto P. Então, qual é o objetivo? O objetivo é construir a equação desse plano aqui, ó. Esse plano aqui a gente vai chamar de plano tangente, ok? Que vai conter as retas T1 e T2 ao mesmo tempo. Ok, o que a gente vai falar aqui? Se C for qualquer outra curva que esteja contida na superfície, que passa pelo ponto, imagine que você tenha qualquer outra curva aqui, ó.
Se você tiver qualquer outra curva aqui, ó, que passa por esse ponto, logicamente você vai ter uma reta tangente a ela também, não vai? Concorda? Sim ou não? Sim, sim. Vou deixar o chat aberto aqui. Sim, sim. Ariane falou sim. Kevin também, Sávio. Beleza, Natália. Então, beleza. Então, essa reta T aqui, ó, imagina que você tenha. Você concorda que vai ter. Você vai ter infinitas curvas que vai passar aqui por o ponto P? Imagina que você pegou infinitos planos fatiando em todas as direções. Concorda que vai ter infinitas curvas aqui, tangente, nesse ponto? Concorda? Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o quê? Todas essas retas tangentes vai estar o quê? Vai estar contida nesse plano em amarelo. Amarelo? É, meio... E com essa aqui é, sei lá, um salmão, sei lá que cor. É amarelo envelhecido. Rosa? É, tá bom, rosa. Laranja. Beleza. Esse plano rosa, laranja aí, né? Beleza. Bom, então, o objetivo construir a equação do plano tangente. Então, como é que a gente faz para, lembrando lá da Gaal, né? Como é que a gente fazia para poder ter a equação de um plano? Se a gente tiver um vetor que a gente chama de normal, ter um ponto do plano e qualquer outro vetor contido no plano, o que a gente pode fazer? Se esse camarada é normal, a gente sabe que o produto interno entre o vetor do plano com o camarada que é normal faz 90 graus, então o produto interno é zero. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a equação geral do plano, que é o que está escrito aqui, ó. Imagine que você tem um vetor n normal, tá vendo? De coordenadas A, B e C. Então, por que essa equação ficou desse jeito? A, x menos x0. Acho que aqui embaixo tem um desenho que explica. Aqui, ó. Gabriel, bom dia. O outro Gabriel Araújo, bom dia. Então, aqui tem o desenho, tá vendo? A equação do plano. Então, você pegou o ponto, esse ponto aqui, ó, ele está na superfície. Imagina que aqui embaixo aqui tem aquela superfície em azul, aquela superfície S lá do desenho anterior, beleza? Aí o que acontece? Esse ponto P aqui, ó, ele está na superfície e está no plano ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se eu pego qualquer outro ponto Q do plano, de coordenada x, y, z qualquer, então, quando você faz a subtração, o que é o vetor PQ? É Q menos P, né? Ou seja, coordenada menos coordenada, né? X menos x0, a outra y menos y0 e a outra z menos z0. Então, esse vetor PQ tem essas coordenadas. O vetor normal é o vetor de coordenadas A, B e C. Como é que eu faço o produto interno de um vetor por outro? Multiplica a primeira coordenada de um pela primeira coordenada do outro, não é? Mais a segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada do outro. E, por último, a terceira coordenada de um vezes a terceira coordenada do outro. Como esse produto interno é zero, é nulo, né? Porque eles são perpendicular. Então, isso aqui é igual a zero. Então, por isso que a equação do plano fica com essa carinha aqui, ó. Opa. Ficou claro, gente? Porque como que a gente obteve a equação do plano? Sim, sim. Só Sávio e Ariane? Natália também. Vamos participar, gente. Pode colocar, ficou ou não, né? Pode mandar áudio também, pode interromper. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai escrever essa equação um pouquinho mais. Vamos dar uma embelezada nela aqui. O que a gente vai fazer? Vai dividir todo mundo por C. Então, o que acontece? Esse número aqui, ó, eu vou chamar de, na verdade, e eu vou isolar o Z menos Z0. Então, quando eu pego esse pessoal aqui e esse pessoal aqui e passo para o outro lado aqui, ó,
eles vão ficar negativos, não vão? C dividido por C dá 1. Esse camarada aqui, menos B sobre C, foi para o outro lado. Então, menos B sobre C eu vou chamar de Bzinho pequeno, tá vendo? Foi para o outro lado. Menos A grande sobre C também foi para o outro lado. Eu chamei de Azinho pequeno. Então, o que ficou? Ficou Z menos Z0 do lado dele, né, aqui. E do outro lado foi para lá A que multiplica X menos X0 mais B que multiplica Y menos Y0. Por enquanto, a equação do plano está com essa cara. Vamos descobrir quem é esse A e quem é esse B. Tá. Ó, observe o seguinte, aqui nesse plano, cadê? Pode ser esse aqui. Se você fixar, por exemplo, quando você fixou o y igual a y0, o que aconteceu quando você fixou o y igual a y0? Você obteve quem? Obteve a curva C1, não foi? E, consequentemente, obteve a reta tangente T1, não obteve? Quando você fixou y igual a y0? Sim, gente, ou não? Sim, né? Então, para você ver, ó. Vamos substituir aqui na equação do plano, ó. Se eu faço y, tá vendo a equação do plano, por enquanto tem essa cara aqui, que eu escrevi lá em cima. Quando eu pego, tá vendo a interseção com y igual a y0? Se o y é igual a y0, essa parte aqui zera, né? Se o y é igual a y0, essa parte aqui dá zero, então sobrou só essa, ó. Tá vendo? Sobrou só essa. Então, isso aqui é a equação da reta T1. Concorda que é a equação da reta T1? Então, essa aqui é uma reta que passa pelo ponto x0, z0 e tem inclinação A. Ok? A equação geral da reta, lá no curso de cálculo 1, a gente via assim, né? Y menos y0 igual a um coeficiente angular que multiplicava x menos x0. Essa aqui era a equação de uma reta que passava pelo ponto x0, y0 e tinha inclinação, a tangente desse ângulo aqui valia A, né? Ou seja, como é que ele faz a equação da reta? Era exatamente essa fórmula aqui. Só que agora eu estou no plano ZX. ZX. Então, por isso que a equação da reta vai ter essa cara. Tá? É a mesma coisa, tá vendo? Só que agora eu estou no plano ZX e não no plano YX, lá do cálculo 1. Mas é a mesma equação da reta. Então, se isso aqui é a inclinação da reta T1, a gente viu na aula passada que esse camarada tem que ser exatamente a derivada parcial em relação a x. Ficou claro? A inclinação da reta T1, a gente viu a interpretação geométrica das derivadas parciais na aula passada, que era o quê? Que era a inclinação da reta tangente, não era? Ô, Valdomiro. Oi. Deixa eu te perguntar. Lá em cima dividiu por C para poder tirar o C da parte do Z? Isso, para poder isolar o Z menos Z0, para ficar com a equação da reta tradicional, né? Se você, por que pode dividir por C? Porque não perde generalidade. Eu estou dividindo por C todo mundo, tá vendo? 0 dividido por C aqui não vai alterar. Então, se você tiver um 5, um 10, um 15, qualquer número aqui, ó, qualquer coordenada, você pode dividir por ela, não tem problema. Observe que ela não pode, esse C não é zero. Por que não é zero? Porque o vetor normal ele tem 3 coordenadas, tá vendo? Ó, senão ele não estaria no R3, essas coordenadas são diferentes, não são nulas, né? Então pode dividir por C sem problema. Entendi, obrigada. Nada. Bom, voltando aqui, nós, por enquanto, a equação do plano, a gente descobriu quem que é esse A. A gente descobriu quem que é esse A aqui, ó. Esse A aqui é exatamente a derivada parcial em relação a x. Agora eu vou fazer a outra interpretação da reta T2. Na reta T2, para mim obter a reta T2, o que eu fiz? Eu fiz o x igual a x0, não foi? Mantive o x constante e deixei o y variar. Se eu fiz isso, aqui, ó. Da mesma forma, se você tomar o x igual a x0, vai sobrar só isso, né? Por quê? Porque essa parte aqui vai zerar, né? X igual a x0, tá vendo? Essa parte aqui zera. Então, a equação ficou só isso. Então, agora, eu vou ter uma reta que passa pelo ponto y0, z0 e tem inclinação B.
essa reta ela vai estar no plano quem? Y, Z. Ok? E aí a gente viu que esse camarada aqui, ele tem que ser a inclinação da reta. E a inclinação da reta T2, a gente viu que era a derivada parcial em relação a Y. Então, a gente acabou de determinar quem é o meu plano tangente. Então, a equação do plano tangente tem essa cara aqui, tá vendo? Um plano tangente que passa por um ponto X0, Y0, Z0 é um plano que tem essa... Antônio Henrique, bom dia. É um plano que tem essa carinha, ok? Ou seja, x menos, ou z menos z0 igual... Opa. Z menos z0 igual a derivada parcial em relação a x, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y no ponto. Tá vendo? Esses dois camaradas aqui eram o A e o B. A gente descobriu quem são, né? E aqui embaixo tem uma... Ficou clara a equação do plano, gente? Como é que a gente obtém a equação do plano? Ficou. Natália, Ariane, Sávio, José Igor, Franciele, beleza. Então, agora nós vamos para um exemplo prático. Aqui eu tenho um paraboloide elíptico, né? Porque parece um elipse, né? Um paraboloide feito com elipse, né? As camadas são elipses. Tá vendo a equação da elipse? Quando você pega o z aqui igual a 1, 2, 3, fatia, né? Vai dar a equação de elipse. Aí eu estou pedindo para determinar a equação do plano, tá vendo? Eu fiz o desenho aqui para vocês. Seria esse plano verde aí, tá vendo? Eu quero a equação do plano tangente nesse ponto. Esse ponto é o ponto 1 para x, 1 para y e 3. 1 para x, 1 para y e 3 para z. É o ponto A aqui, ó. Beleza? Então eu quero a equação do plano tangente, ou seja, um plano que tangencia o paraboloide nesse ponto. Então, para isso, basta a gente fazer as contas, né? As contas que a gente precisa é o quê? São as derivadas parciais dessa função f, ou seja, essa aqui é a minha f de xy, tá vendo? Então, eu preciso da derivada aplicada no ponto 1. Esse aqui faz o papel do x0, y0 e z0, né? Da fórmula. Tá vendo? O z0 vale 3. A derivada parcial, eu tenho que derivar aqui parcialmente em relação a x e em relação a y. Como é um polinômio, é uma conta bem fácil de se fazer. Concorda? Concorda, gente? Sim? Beleza. Então, aqui eu fiz a conta, tá vendo? As derivadas parciais em relação a x deu 4x, em relação a y, 4y. Apliquei no ponto x0 e y0, tá vendo? Deu 4 e 2. Esse aqui é o z0 do plano. Esse aqui é a derivada parcial em relação a x, tá vendo? X menos x0, esse aqui é o x0, esse aqui é o quem? É a derivada parcial em relação a y, multiplica y menos o y0, tá vendo? Esse aqui é o y0. Aqui você faz a conta, tá vendo? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. E pronto, isola o z. Ok? Então essa aqui é a equação desse plano em verde, que tá aqui, tá vendo? Esse plano verde aqui tem essa equação, ó. 4x mais 2y menos 3. Ficou claro o exemplo? Facinho, não é? Fácil, gente? Facinho. Natália falou facinho, não. Beleza. Esse sim. Será que vai... De boa, Gabriel falou. Será que vai ter pior, gente? Acho que não, né? A equação do plano é só fazer as derivadas parciais. Tá vendo? E substituir na fórmula. Acho que não tem muita coisa como complicar aqui não, viu, Gabriel? Acho que todos não vão ser difíceis não, porque a única dificuldade que poderia ter é como calcular as derivadas parciais. Só isso, da função. Se der uma função muito complicada, mas geralmente a derivada de alguma coisa doida, tá? Pede a derivada da tangente hiperbólica. Ferrou não, Antônio. Aí você pode usar a tabela, olhar lá de novo, consultar como é que faz, entendeu? Não é tão bicho de outro mundo, não. Não é nada complicado, não. Porque se tiver uma função que você não lembra a derivada, basta consultar uma tabela de derivada. Beleza?
E aí sai de boa. Aproximação linear. Porque qual é o objetivo do plano tangente? Lá no curso de cálculo 1, quando a gente tinha uma curva de uma função aplicada num ponto, o que a gente fazia? A gente fazia a reta tangente, não era? E aí a gente aproximava aqui na vizinhança desse ponto, a gente aproximava a curva por um pedacinho de reta. Então, era mais fácil você calcular, por exemplo, a imagem utilizando a reta do que talvez utilizando a função propriamente dita. Então, aqui, o que acontece com as aproximações lineares nesse mundo aqui de duas variáveis? Eu vou pegar, ao invés de pegar a função, que é o paraboloide elíptico, eu vou pegar o plano. Então, ali na vizinhança aqui, ó, do paraboloide, o que acontece? Ao invés de eu pegar o paraboloide na vizinhança desse ponto aqui, que era o ponto 1, 1 e 3, na vizinhança desse ponto aqui, ó, eu posso pegar um pedacinho de plano, e o pedacinho de plano eu estou chamando por essa equação aqui, ó. Essa equação é linear, porque as potências de x e y valem 1. Aqui, essa aqui já não é linear, tá vendo? Tem quadrado aqui, tá vendo? A função f original não é linear, mas a linearização, que a gente vai definir daqui a pouco, vai ser, né? Porque a potência aqui, a equação do plano, vai ter o quê? O x elevado a 1 e o y elevado a 1. Então, o objetivo das aproximações lineares é essa. Olha para você ver o que aconteceu com o paraboloide. Esse aqui é o paraboloide, tá vendo? Na vizinhança, essa coisa aqui, ó, é o paraboloide na vizinhança do ponto 1, 1, 3. Aí, quando você pegou, aqui tá indo de menos 4 até 4, tá vendo? Quando você pegou de menos 2 até 2, você restringiu, você ficou mais perto, não foi? Olha o que aconteceu. O paraboloide ficou mais parecido com o plano. Aqui você pegou de 0 a 2, porque eu estou interessado na vizinhança do ponto 1, 1, não era? 1, 1, e a imagem dele aqui era 3, né? A escala aqui não ficou tão boa, né? Mas o 3 está aqui, ó. Imagina que o 3 está aqui. 0 a 20, o 3 está aqui. Então, para você ver, ó, quando você pegou mais próximo, olha o que aconteceu com o paraboloide e o plano. Lembra do pedacinho da reta lá que eu fiz lá em cima para vocês? Aqui, ó. A gente aproximava a função por um pedacinho de reta, não é? Aqui a gente vai aproximar a função por um pedacinho de quê, gente? A gente vai aproximar a função por um pedacinho de quê? De reta também? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Então responde aí, gente. Não vai utilizar o plano, não? Isso, um pedacinho de plano, né? Agora. Todo mundo entendeu, gente? A diferença? Foi o Sábio que respondeu, né? Não, Repete pra mim, Gabriel? por favor, Luiz. Ó, lá no curso de cálculo 1, o que a gente fazia? Opa. Calma. Aqui, ó. No curso de cálculo 1, a gente tinha a função y igual a f de x. Essa função f de x poderia ser uma parábola, por exemplo. Não precisa ser linear. O que a gente fazia? A gente pegava a reta tangente no ponto e a gente aproximava, por exemplo, nesse ponto aqui. Suponha que esse ponto aqui, ó, era a função x ao quadrado. Vou fazer um exemplo bem prático para vocês. Vamos pegar o ponto 1. Qual que é a equação da reta tangente aqui, ó? Y menos y0 igual a f' de 1, que multiplica x menos x0. Na verdade, o x0 e o y0 aqui é o ponto 1, né? A derivada aqui, quem que é? 2x, não é? 2x substituindo 1 dá 2. Então, y menos 1 é igual a 2, que multiplica x menos 1. Então, essa aqui é a equação da reta, tá vendo? Na parábola, tangente à parábola no ponto. Então, y igual a 2x menos 2 com mais 1 dá menos 1. A equação dessa reta aqui, ó, era o quê? Na vizinhança do 1, eu podia substituir a parábola por essa reta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o paraboloide
e vou substituir ele por esse plano. Porque agora eu estou no espaço, não estou, ó, o gráfico, ó, aqui o paraboloide aqui, tá vendo? Paraboloide aqui, ó. E o plano aqui, ó, embaixo. Eles são tangentes no ponto 1, 1, 3. 1, 3 faz parte tanto do plano quanto do paraboloide. Beleza, né, Gabriel? Entendeu agora, né? Então, observei o que acontece. Quando eu dei um zoom, ó, peguei mais próximo, tá vendo? De menos 2 ante 2, depois de 0 ante 2, 0 ante 2, tá vendo? O paraboloide ficou parecendo o quê? Ficou parecendo um plano. Então, ao invés de pegar um pedacinho de reta para aproximar uma curva, que é o caso que eu fazia lá no cálculo 1, eu vou pegar um pedacinho de plano para aproximar da superfície. Beleza aí para todo mundo? Beleza, gente? Beleza. Bom, beleza, beleza. Então, isso é o que a gente chama de linearização. O Judson também falou, beleza? Então, o que é a linearização? A linearização, ela aproxima, tá vendo? Ela aproxima, ok? Esse símbolo aqui de aproximado, ele aproxima a função x ao quadrado mais 2y ao quadrado, que era a função f. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não troquei. É 2x ao quadrado mais y ao quadrado. É 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Esse plano aqui vai aproximar esse paraboloide na vizinhança do ponto 1, 1. Observe, ó. Eu peguei o ponto 1,1 e 0,95. Quando eu peguei esse ponto está muito próximo desse, não tá? Quando eu calculei a imagem utilizando a F, tá vendo? Utilizando a L primeiro, a linearização, deu 3,3. Aí depois eu peguei o mesmo ponto e joguei na F. Ó, joguei na F, tá vendo? 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó quanto que deu? 32,25. Ou seja, esse camarada aqui é muito próximo desse, tá vendo? Agora, se você pegar um ponto mais distante, quando você calcula a linearização, tá vendo? Nesse ponto mais distante do ponto 1, deu 11. Quando você calculou pela função, deu 17. Ou seja, a linearização é um fenômeno local. Ela só vai... Por que é local? Porque você calculou as derivadas parciais aplicadas naquele ponto, não foi? Para poder pegar os coeficientes. Então, aqui é o fenômeno local. Bom, então a equação do plano tangente, ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha L. Tá vendo? Então, eu vou pegar a minha L como sendo exatamente a equação do meu plano tangente. É chamado de aproximação linear pelo plano tangente. Tranquilo, gente? Até aí? Sim ou não? Valdomiro, eu não entendi esse F de AB aí no início. Esse f de AB é o Z0. Agora, tá. tá vendo ele aqui, ó? Esse Entendi. camarada aqui tá fazendo o papel do x0, esse aqui é o y0 e esse aqui é o z0 da equação do plano. Tá trocado aqui, tá vendo? Só troquei o nome dos elementos. Entendi. Obrigada. Beleza, então, agora, uma coisa mais... vocês falaram que não podia complicar, talvez pode complicar nesse cenário aqui, ó. O que acontece? Ali eu peguei um paraboloide. Um paraboloide, a equação dele, as derivadas parciais dele é tranquilinha, né? Ou seja, polinômio. Agora, se as derivadas parciais de primeiras ordem, tá vendo? Quando a gente definiu quando as derivadas, no caso lá deu quanto? Deu 4x e 2y, né? As derivadas parciais. São funções contínuas. Agora, o que acontece se essas derivadas parciais não forem contínuas? Aí pode ser que complique um pouco a história, mas também não é de se espantar, não. Vamos ver o exemplo dessa função aqui, ó. Tem um gráfico muito bonito, não tem? xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função ela está definida para xy diferente da origem. Por quê? Porque você não pode colocar 0,0 aqui no denominador, beleza? E depois tirei o 0,0 aqui de cima e coloquei a imagem dele como sendo zero para completar o domínio dessa função. Então, essa função está definida no R2
todo. Por quê? Essa primeira parte aqui eu vou pegar os pontos diferentes de 0, 0, e no 0, 0 eu vou colocar 0. Tá. O gráfico dessa função dá isso aqui, ó. Tá vendo o que está acontecendo aqui na vizinhança da origem? Parece que tem uma espécie de desfiladeira aqui, não tem? Imagina uma cachoeira aí, né? Caindo água, uma cascata, né? Ó, imagine que você queira pegar o plano tangente exatamente aqui no 0. Para pegar o plano tangente aqui no 0, qual que seria a equação? Concorda que é z menos... Quem que é o z0? O ponto é 0, 0, 0, né? Por que 0, 0, 0? Porque o x0, y0 seria 0, e a imagem dele, que é o z0, é 0 também, tá vendo? A imagem do x0, y0, do 0, 0 é 0. Então, esse aqui é o ponto. Quando você pega isso aqui e substitui na equação do plano, olha o que vai sobrar. A equação do plano ficaria isso aqui, não ficaria? Isso aqui é 0 também, né? O z0 é 0. Todo mundo concorda que a equação do plano ficaria isso? Sim, beleza. Agora, observe, ó, isso aqui, esse número existe. Esse número existe, esse número existe. Eu fiz a conta aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo a conta aqui, usando a definição que a gente viu na aula passada? Mantém essa coordenada fixa e soma h na primeira, né? Soma h na primeira. Depois, para derivar em relação a y, eu mantenho o x fixo, que é a primeira, e soma h na segunda, tá vendo? Coordenada. Faça as contas, obtém 0 e 0. Então, se isso aqui é 0, 0, se isso aqui é 0, e isso aqui é 0, o que sobrou? Concorda que sobrou z igual a 0? Porque 0 que multiplica x vai dar 0, 0 que multiplica y vai dar 0, esse 0 vai passar para o outro lado, não vai fazer a mínima diferença, então vai sobrar isso, não vai? Z igual a 0, o que é z igual a 0? É o plano XY, né? O chão. Fica claro aqui nesse desenho que o z igual a 0 não vai aproximar essa função aqui, pois vai? Pelo desenho? Observe, ó, se eu pego, por exemplo, y igual a x, que é essa reta aqui, ó. Se eu pego y igual a x, isso aqui, ó. Tá todo mundo conseguindo ver esse vermelho aí? Eu vou pegar um preto aqui, ó. Ó, aqui, ó. Y igual a x, essa reta aqui, ó. Observe que as imagens de todo mundo aqui vai valer meio. Então, observe, se eu pego aqui no chão a reta também y igual a x, quando eu pegar um ponto na vizinhança do 0, tinha que dar 0, não tinha? Pelo plano? Lembra que o L de xy ele é aproximadamente o F? Lá em cima? Então, se eu pego um ponto aqui próximo de 0, 0, utilizando essa reta aqui, ó, nesse caso aqui vai dar 0. Por quê? Porque a linearização é o plano z igual a 0. Mas nesse caso aqui vai dar meio, ou seja, totalmente diferente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um probleminha. Se as derivadas parciais de primeira ordem não forem contínuas, a linearização não funciona bem. Ok? Ficou claro por que não funciona bem? Ok. Ficou. Aqui eu fiz uma conta extra, o livro não faz as contas nenhuma, né? Mas eu peguei e derivei para vocês aqui, ó. Quem é a derivada parcial em relação a x e quem é a derivada parcial em relação a y. Eu mostrei que elas não são contínuas, né? O livro não faz isso, mas eu peguei e fiz aqui, ó. Peguei os caminhos, o eixo do y, né? Mostrei que o limite vai para mais ou menos infinito. Ainda fiz umas figuras aqui para vocês observarem, tá vendo? Essa primeira figura que está aqui, ó, é a derivada parcial em relação a x, tá vendo?
Quando você pega, por exemplo, o x igual a zero, ou seja, que é o eixo do y, ó, quando aproxima da origem, aqui, ó, o que acontece com as imagens? Vai para mais infinito ou para menos infinito? Então, ela não é contínua. Por quê? Porque a derivada parcial em relação a x no ponto é zero, né? A gente mostrou que é zero. Para a função ser contínua, o que acontece? O limite de f de x, quando xy aproxima de 0, 0, tem que ser igual à imagem dele, não era? A imagem dele aqui, a gente mostrou que é zero. Mas esse limite aqui, se você pega, por exemplo, esse caminho, ele vai para mais ou menos infinito, beleza? Diferente. Então, não é contínua, beleza? Ficou claro por que não é contínua? Sim. Ok? Agora, a derivada parcial em relação a y. Ó, em relação a y acontece uma coisa parecida, tá vendo? Eu peguei outro caminho agora, só que agora eu peguei o eixo do x, tá vendo? Aqui eu tenho a derivada parcial em relação a x, a única diferença é que aqui aparece um x, né? Na outra aparece um y aqui, ó, no lugar desse x. Então, para ser contínua, o limite de fy de xy, quando xy aproximar-se de 0, 0, isso aqui tem que ser igual à imagem do ponto, né? Essa imagem aqui a gente mostrou lá em cima, que vale 0, mas só que esse camarada aqui também vai para mais ou menos infinito, tá vendo? Quando aproxima aqui, ele vai para mais infinito e para menos infinito aqui, ó, o limite. Ou seja, é diferente. Então, por isso que as derivadas parciais de ordem 1, elas não são contínuas. E se elas não são contínuas, então eu não posso falar de linearização pelo plano tangente. Então, ficou claro o que eu quero que vocês guardem desse resultado? Se as derivadas parciais de ordem 1 não forem contínuas, a linearização pelo plano tangente não funciona. Tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer para poder corrigir isso? Né? A gente tem que dar um jeito nessa história, né? Então, quais são as funções que obedecem essa linearização utilizando o plano tangente? São as funções que a gente chama de diferenciável. Aqui, ó. Para evitar esse comportamento, nós vamos introduzir a função, a ideia, né, de que uma função... O que significa uma função que é diferenciável? Primeiro, eu peguei um exemplo lá do cálculo 1. Quando que uma função era diferenciável lá no cálculo 1? Aqui tem um desenho para poder vocês lembrarem o que acontecia, né? Eu fiz um desenho lá no GeoGebra. O que acontece? Uma função era diferenciável se ela era, digamos, suave, né? Ou seja, ela não tem uma mudança brusca nem nada. Por quê? Porque aqui nesse caso, ó, quando ΔX tender a zero, ou seja, esse ponto aqui vai aproximar do A. Se esse ponto aproxima do A, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, essa reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Imagina que tem uma... Opa, ficou ruim, né? Imagina que tem uma reta que passa... Eu não sei se esse programa tem a opção de desenhar reta, eu acho que não. Pelo menos eu não descobri ainda. Mas, ó, imagina que tem uma reta que passa por esse ponto e por esse. Esse ponto e por esse. Beleza? Ou seja, a imagem desse é esse, tá vendo? Então, o ângulo θ, ó, para esse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, qual que era a tangente de θ? É o cateto oposto, que é esse, né? Dividido pelo cateto adjacente. Então, você tinha f de A mais ΔX, menos o f de A, que é o cateto oposto, dividido por ΔX, né? Porque esse camarada menos esse, o A vai cortar. Tá. Agora, quando você fazia o ΔX tender a zero, o que acontecia? Essa reta aqui, que a gente chamava de secante, se transformava nessa azul aqui, ó, que a gente chama de tangente. Beleza? Porque quando ΔX tende a zero, esse ponto aqui vai caminhar sobre essa curva e vai aproximar desse, não vai?
E aí, esse erro, tá vendo que aparece um epsilon delta x aqui, ó? Esse camarada vai desaparecer. Tá, então a função era diferenciável. Se eu pudesse escrever o incremento, o que é o incremento? É a diferença desse menos esse, como sendo quem? Ó, o incremento é f' de A vezes delta x mais delta, mais epsilon delta x, tá vendo? Ó, vamos ver aqui no desenho, ó. Esse menos esse, você concorda que esse tamanho, esse menos esse tamanho m, tá vendo? M vai daqui até aqui, ó. Mais esse outro tamanho aqui, tá vendo? Esses dois tamanhos aqui, ó, vai dar exatamente a diferença desse menos esse. Ficou claro? Ficou, gente, que a soma desse m mais o delta x vai dar exatamente esse tamanho aqui, tá vendo? É igual esse tamanho aqui com esse tamanho aqui. Agora, quem que é o m? Quem que é a tangente desse ângulo θ aqui, utilizando a reta azul? Vocês concordam que lá no cálculo 1 a gente viu que a tangente de θ era exatamente a inclinação da reta tangente, né? Ou seja, que a gente chamou de f' de A. É o quê? É o cateto oposto, que é exatamente o tamanho de m, que eu não sei quanto que vale, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Então, se você isola o m, tá vendo? Multiplica cruzado, esse vezes esse, dá o m, tá vendo? Então, por isso que eu escrevi esse menos esse, que é o ΔY, como sendo esse tamanho, que é o m, mais esse outro tamanho, aqui, ó. Beleza? Então, a função é diferenciável se o incremento pudesse ser escrito dessa maneira e o epsilon tende a zero quando o ΔX tende a zero. O que significa? Significa que esse erro aqui vai desaparecer quando o ΔX tender a zero. Então, isso aqui era a ideia de ser diferenciável lá no cálculo 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o incremento aqui no cálculo 2. O incremento aqui, eu vou pegar uma função de duas variáveis. Agora eu tenho duas variáveis, então o x vai variar de A até A mais ΔX, o y vai variar de B até o B mais ΔY. Então o incremento vai ser o quê? Vai ser a imagem desse ponto, tá vendo? Menos a imagem desse ponto, ou seja, vai ser a variação de Z. Ok? Então, como é que a gente vai definir a diferenciabilidade para duas variáveis? Dessa maneira aqui, ó. Uma função é diferenciável num ponto, né? Se o incremento pode ser escrito dessa maneira, tá vendo? Observe que lá acontecia assim, ó, ΔY é igual a f' de A ΔX mais epsilon ΔX. Isso aqui era o caso do cálculo 1, não é? Uma variável. Agora, o que eu estou trocando? Eu estou trocando esse ΔY por ΔZ. Aqui é a derivada da função no ponto. A função lá só tinha uma variável, não era? Só tinha x. Aqui a minha função tem duas variáveis, tem x e y. Então o que vai acontecer? Vai ter uma derivada que acompanha o ΔX, vai ter outra derivada que acompanha o ΔY, e vai ter dois erros, vai ter o ΔX e o ΔY. E vai ter dois epsilon. Então, se o ΔX, ΔY tender a 0, 0, quando o delta epsilon 1, epsilon 2 tende a 0, então essa função vai ser diferenciável. Ficou clara a analogia de como que a gente faz a analogia desse... Tá vendo essa derivada aqui, ó? Nesse caso aqui, ela vai transformar nesse combo aqui, tá vendo? Porque agora eu tenho duas... né, variáveis. E esse combo aqui é exatamente esse aqui, ó. Ficou claro, gente? Sim? Tá. Eu confesso para vocês, o livro também confessou, que usar essa definição, ela não é tão legal. Por quê? Não é tão legal? Porque nem sempre é tão simples mostrar isso aqui, ó. Para livrar disso, tem esse teorema que está aqui logo abaixo, que é o 4.16, que vai nos... É uma mão na roda. Por quê? Porque se
as derivadas parciais existir e for contínua, pronto, você pode afirmar que é diferenciável no ponto. Então, só isso. Então, se você fez as derivadas parciais e elas não são contínuas, então não é diferenciável, não funciona a aproximação linear. Fez as derivadas parciais, são contínuas? Ótimo, a aproximação linear funciona. Ficou claro? Beleza. Diferenciais. O que é o diferencial? Acho que a gente vai estender um pouquinho a aula. Estão cansados, gente? Ou tá tranquilo? Natália falou que sim. A Ariane também falou que sim. Então vamos lá para diferenciais. Não tem jeito, temos que terminar um pouco. Que é a ideia de diferencial, né? A diferencial aqui esse diferencial aqui é uma variável. Essa aqui que a gente chama de variável dependente e essa aqui o que a gente chama de variável independente. Por quê? Porque quando você fazia a equação da reta tangente a uma curva, num ponto x qualquer, então a inclinação dessa reta era dada por f' de x, né, que a inclinação é a derivada no ponto. Então você pegava o quê? Você pegava o dy, que seria quem faz as imagens, é igual à inclinação da reta vezes quem está aqui perto do x, né, que é o que chamamos de dx. Esse dx aqui, na verdade, ele é o delta x, que poderia ser, por exemplo, x menos x0, ou x menos a, dependendo se esse ponto aqui fosse a. Então, o que acontece? Então, esse dx está livre aqui no chão, né, para poder variar aqui próximo de x, e a partir do dx você encontra o dy. Só que o dy você encontra utilizando quem? Utilizando a reta. Então, o diferencial você vai utilizar a reta, beleza? E não a função propriamente dita. Então, para você ver, ó, o ΔY, você usa o quê? A diferença da função. O ΔY seria o f de x mais h, por exemplo, menos o f de x. E quem que é o dy? O dy vai ser o quê? Vai ser a derivada da função no ponto vezes dx. Você é a derivada dx, ou seja, o ΔY, aqui embaixo tem um desenho, tá vendo? Deixa eu ver se tem um desenho aqui, acho que tem um desenho. Aqui, ó. Vamos focar aqui nesse desenho que ele explica o que acontece. O que é o dy, o que é o ΔY. O ΔY, tá vendo? É a diferença, o ΔY é a diferença de esse menos esse, tá vendo? A imagem desse ponto aqui menos a imagem desse ponto utilizando a função f. Já o dy utiliza quem? Utiliza a imagem da reta tangente, tá vendo? É esse menos esse. Então, por isso que a gente fala que dy é uma aproximação da real variação pela função, tá vendo? Então, o diferencial, que é a reta, ele vai aproximar a função, beleza? Na vizinhança do ponto A. Tá vendo? Quando você calcula, por exemplo, o t de x aqui, ó. Ó, por que o t de A, aqui fica claro por que o t de A é igual ao f de A, tá vendo? Porque a reta é tangente. Se você substituir o A aqui, ó, A menos A vai dar zero. O t de A mais delta x, que é esse ponto aqui, ó. O t de A mais delta x, é esse ponto. Ele dá exatamente a equação da reta, tá vendo? Aqui nesse ponto, a imagem dele, utilizando a reta. O ΔY, que é a diferença desse menos esse. E o dy, o que é o dy? O dy é a diferença do t de A mais delta x pelo t de A, tá vendo? Quando você faz essa conta aqui, ó, o t de A mais delta x é exatamente esse valor aqui, utilizando a reta, tá vendo? Menos o t de A, que é o f de x, esse corta com esse, então sobrou o quê? Sobrou dy igual f' de A delta x, que é exatamente a equação que a gente colocou aqui em cima. Ficou claro o caso linear? O caso de uma variável? Sim.
Agora, como é que a gente generaliza isso? Então, vai ter um desenho um pouquinho mais bonito do que esse. Aqui a gente vai definir o que a gente chama de diferencial total. Diferencial total é exatamente esse miolo aqui, ó. Esse meio das derivadas parciais, dx, dy, tá vendo? Esse dx é a variação do x, o dy é a variação do y. Então, ó, para vocês verem. Então, o dz, essa aqui é a mesma expressão, tá vendo? Só tá trocando o dx por x menos a e o dy para o y menos b. Tá. Então, se, olha nesse desenho aqui, ó. O dy foi a variação utilizando a reta tangente, não foi? E o delta y foi a variação utilizando o gráfico real da função. Ficou claro isso aqui? Beleza. Agora, vamos ver quem que é o delta z e quem que é o dz. O equivalente a isso aqui, tá vendo? Então, eu tenho esse desenho aqui, tá vendo? Agora eu tenho o ponto, tá vendo? Em 3 dimensões. Esse ponto aqui, ó, ele coincide, a imagem da função coincide com a imagem do plano. Aqui, ó, esse ponto aqui, que seria o último, esse ponto aqui é como se fosse esse aqui, ó. Só que agora em 3 dimensões, tá vendo? Então, aqui eu vou ter a imagem utilizando a função real, e aqui eu vou ter a imagem utilizando o quê? O plano. Então, o dz é a variação utilizando o plano, tá vendo? Lá o dy era a variação utilizando quem? A reta tangente, não era? E o delta y era a variação utilizando a função. Aqui o delta z é a variação utilizando a função, tá vendo? E o dz é a variação utilizando o quê? O plano. O plano tangente faz o papel da reta tangente, né? No outro caso. Ficou claro, gente? A generalização? Sim? Ok. Então, aqui tem um exemplo, tá vendo? Eu tenho uma função, novamente essa função ela é diferenciável, porque as derivadas parciais dela é polinômio, né? Então as derivadas parciais são contínuas. Eu tenho o x variando de 2 a t2,05, o 3 variando de... o y variando de 3 a t2,96. Pediu para comparar qual que é a diferença, porque a gente viu que um era aproximadamente o outro, né? Pediu para comparar esses dois camaradas. Então a diferencial total é dado por essa fórmula aqui, tá vendo? Você deriva em relação a x, multiplica dx, multiplica em relação a y, deriva em relação a y, multiplica dy. Então, beleza? Na letra B, quem que é o delta x que eu vou precisar? É a diferença desse para esse, tá vendo? É a variação do x. E esse para esse, acontece que agora ficou negativo, tá vendo? Ficou negativo. Por quê? Porque ele saiu de 3 e foi para 2,96. Então, esse menos esse dá negativo. Esse menos esse dá positivo. Pega essas contas, substitui, pega esses valores, tá vendo? E substitui aqui, ó, 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, porque eu estou pegando no ponto quem? 2, 3, né? O x varia de 2 até 2,05 e o y varia de 3. Então, você está no ponto 2, 3, você variou para 2,05 e 2,96. Então, você saiu daqui e veio para cá, né? Beleza? Faz essa conta aqui, multiplica todo mundo, dá 0,65. O dz. Agora, o incremento, o que é o incremento? É você substituir o ponto 2,05 e 2,96, é a imagem do... Lá era f de a mais delta x, b mais delta y, menos o f de ab, não era assim? O AB aqui vale 2, 3. Beleza? E esse aqui já está somando o incremento, tá vendo? 2 mais 0,05 deu isso. 3 menos 0,04 deu isso. E aqui é o AB, 2, 3. Faz essa conta, joga na função.
Deu o quê? Deu 0,6449. Tá vendo que esse camarada aqui é bem próximo desse? Então, significa que essa linearização aqui, ó, funciona belezinha utilizando diferencial. Por quê? Porque as derivadas parciais são o quê, gente? Contínuas. Beleza. Todo mundo acordado ainda, né? Com fome? Vixe. Fome atrapalha pensar mesmo. Sim, Paulo falou que sim. Por último, aqui tem um exemplo de 3 variáveis. Tá vendo? Utilizando uma caixa retangular. Pediu para você calcular o volume. Tá terminando já a sessão, viu, gente? Essa caixa tem medida. Alguém mediu lá, né? Deu 75, 60 e 40. Mas a pessoa ficou em dúvida se realmente estava boa a medida dele. Pode ser que ele errou em 0,2 centímetros. Aí ele calculou o volume da caixa utilizando essa fórmula aqui, ó. 60 vezes... Fez essa conta aqui, deu um número grande, né? Não sei quanto, deixa eu ver aqui. 75... Opa, a calculadora fugiu para outra tela ali. 60 vezes 75 vezes 40... Ele encontrou 180 mil centímetros, 180 mil centímetro cúbico. Mas ele ficou em dúvida. Será que realmente meu volume é esse? Então pediu para poder utilizar diferencial para saber o quanto que ele poderia estar errado em falar que o volume é esse. Então o que acontece? Como eu não sei a real medida das dimensões da caixa, o que eu vou usar? Eu vou usar a aproximação utilizando o máximo que ele poderia ter errado em cada medida. O máximo que ele poderia ter errado é o quê? Essa precisão aqui, ó. Então, agora eu vou usar essa fórmula aqui do diferencial total, tá vendo? O diferencial total agora tem 3. Lembra do miolo que eu falei lá? O núcleo da diferencial é exatamente isso aqui. Quando você deriva, o volume é dado por essa fórmula aqui, ó, multiplicação das dimensões. Você deriva parcialmente em relação a x da YZ, depois em relação a y da XZ e depois em relação a z da XY. Multiplica todo mundo, coloca o 0,2, que é o que ele poderia estar errado, você encontra 1980. Então, quando você pega o erro percentual, por exemplo, ou relativo, o erro relativo é o quê? É esse camarada aqui, dividido pelo volume total. Você vai encontrar isso aqui aproximadamente 1%. Ou seja, ele vai estar errado cerca de 1% do volume da caixa. Ficou claro o exemplo? Sim. Ficou? Então, aqui estão os exercícios. A regra da cadeia é menorzinha, viu, gente? A gente vai gastar uns 10 minutinhos só para falar dela. Dá para aguentar? Paulo falou sim, a Ariane falou acho que dá. Beleza, então vamos lá para a regra da cadeia. A regra da cadeia, esse nome cadeia é meio esquisito, né? Mas a gente vai ver o que significa. Porque, na verdade, está relacionado com função composta. A gente brinca quando a gente fala de função composta que tem o quê? Tem uma função que está presa dentro de outra, né? Lá no caso do cálculo 1, a gente pegava esse caso aqui, pegava a G dentro da F ou vice-versa, né? A gente poderia pegar a F dentro da G. Então, o que é a regra da cadeia? Como é que a gente derivava isso, né? A gente derivava a função de fora normalmente e depois a gente multiplicava pela derivada da de dentro, a que estaria presa, né? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma função y que depende de x, tá vendo? E x, por sua vez, depende de t, então, na verdade, você vai ter esse y, na verdade, vai ser um f de g de t. Então, como é que a gente deriva isso? A gente deriva a f em relação... Quem que é a variável da f? A x, não é? A f depende de x. E depois a gente deriva a x em relação a t. Então, fazendo isso, a gente está derivando a y em relação a t. Então, era assim que a gente fazia lá no curso de cálculo 1.
Beleza? Aqui no curso de cálculo 2, a gente vai dividir, na verdade, eu dividi em 3 casos, mas as ramificações, o último caso, por exemplo, você pode usar a criatividade e fazer o que você entender que pode fazer. Por quê? Ó, vamos imaginar o primeiro caso aqui. A função, ela depende de duas variáveis. Vamos olhar o desenho aqui, ó. A função z, ela depende de duas variáveis, x e y, mas x e y depende de uma única variável. Então, o que acontece? Então, qual que é a derivada dessa z? Observe que agora eu já mudei o símbolo, tá vendo? Eu estou utilizando del. Por que del? Porque agora eu não posso usar d, igual eu usei aqui, ó. Eu não posso usar esse d, porque agora a função ela depende de mais de uma variável. A gente aprendeu na aula passada que quando tem mais de uma variável, utiliza a letra del. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o z e vou... Tá vendo que o z depende de x e de y, tá vendo? Então, eu vou pegar o z, derivar em relação a x, tá vendo? Vou pegar o x e vou derivar em relação a t, tá vendo? Que o x depende de t. Observe que agora o x é uma função de uma única variável. Se é uma única variável, eu não preciso utilizar del aqui, ó. Eu posso utilizar d normal. Aqui eu preciso de del de novo. Por quê? Porque aqui é a derivada parcial de z em relação a y. E aqui eu não preciso de del novamente. Por quê? Porque o y depende de uma única variável, que é o t. Então, pelo desenho aqui, ó, o esquema, o que acontece? Eu pego o z, deriva em relação a x, pego o z, deriva em relação a y, pego o x, deriva em relação a t, pego o y, deriva em relação a t. Multiplico todo mundo e somo. Fácil, né? Primeiro caso. Sim, gente, é fácil ou não? Sim. Bora ver o exemplo. Dá beleza. Vamos ver o exemplo aqui, ó. O exemplo, eu peguei uma função que depende de duas variáveis, x e y, tá vendo? Esse aqui é o f de x e y. Peguei o x dependendo de t, tá vendo? Esse aqui é o g de t lá da história, esse aqui é o h de t que eu chamei, deixa eu ver aqui. Chamei de quê aqui em cima? H de t, tá vendo? E g de t. Então, aqui eu tenho o g de t, o h de t, ou seja, aqui eu só vou simplesmente fazer conta mesmo. E aqui eu pedi uma coisinha a mais. Eu pedi para encontrar essa derivada quando t é zero. O que significa isso? Significa que eu quero o coeficiente angular de alguma determinada reta. A gente vai ver. Tem um bônus aí embaixo, que eu fiz um gráfico para vocês verem o que significa esse número que a gente vai encontrar. Ou seja, eu quero encontrar essa taxa quando t é zero. Bom, concorda que se eu colocasse o seno de 2t no lugar desse x, colocasse o cosseno no lugar desse y, eu ia ficar com a função do cálculo 1, que dependia apenas de t? Concorda? Que seria uma função do cálculo 1? Sim, né? Bom, então, calcular isso aqui, ó, agora vai ser assim, derivada de z em relação a t, quando t é igual a zero, isso aqui é o coeficiente angular. Eu não sei como é que é o gráfico dessa função. Na verdade, eu sei, tá embaixo aí, né? Não vou desenhar aqui, lá embaixo está melhor, mas eu quero o coeficiente angular da reta tangente no zero. Né? Deve tangenciar aqui de alguma maneira, né? O gráfico dessa função. E aí eu quero o coeficiente angular dessa reta. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou derivar, usar a regra da cadeia. Esse desenho aqui não tem nada a ver, não. Esse desenho aqui é do caso 2, beleza? Uai, cadê a conta do caso 1, gente? Eu acho que uma página foi engolida aqui na história. 119. Opa! Cadê a 120? Tá. Vamos lá, caçar 120 aqui. Esse aqui, ao vivo, é assim mesmo. Acontecem umas coisas meio malucas. Vamos lá.
Cálculo 2, notas de aula. Cadê o PDF do livro? Aqui. Eu preciso da página 121. Não, não é esse, não. Eu quero livro de cálculo PDF. Cadê livro de cálculo PDF? Cadê você, meu amigo? Livro de cálculo. Tá difícil ser encontrado, né? Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Livro de cálculo 2. Esse aqui. Nós estamos em regra da cadeia, né? Tá, vamos lá caçar a página 120. Nesse caso aqui tá na página 100. Tá vendo? A gente terminou aqui. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Ó, a gente terminou aqui, tá vendo? Então aqui, ó, utilizando a regra da cadeia, tá vendo? Eu não vou conseguir escrever aqui, porque aqui tá no PDF, não tá no OneNote, mas a gente vai tentar explicar aqui com o mouse. Então, eu vou derivar z em relação a x, tá vendo? Derivar z em relação a x. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo, não é? Derivar em relação a x, basta tomar o y constante, tá vendo? Derivei. Multiplique pela derivada de x em relação a t. Como é que eu derivo x em relação a t? Derivada do seno de 2t, da cosseno de 2t vezes 2, que é a derivada de dentro, tá vendo? O cálculo 1, mais a derivada de z em relação a y, beleza? Vezes a derivada de y em relação a t, que é o seno. Menos seno, né? Derivada do cosseno menos seno. Bom, o que acontece? Eu preciso aplicar no zero. Como eu quero aplicar no zero, o que acontece? Esse camarada aqui, quem que é o x? O x não é seno de 2t? Então, como eu quero aplicar no zero, eu vou ficar com seno de 2 vezes zero, não é? Então, seno de 2 vezes zero vai dar seno de zero, que é zero, e o y de zero é cosseno de zero, que vale 1. Então, onde que aparecer x aqui, eu vou trocar por zero, e onde que aparecer y, eu vou trocar por 1. Então, aqui vai zerar. Aqui vai ficar 3, concorda que vai ficar 3? 3 vezes 1, a quarta. Aqui vai ficar 2, né? Porque 2 vezes 1 vai dar 2, então aqui fica 6. Aqui zera, tá vendo? Porque seno de 0 é 0, então 0 vezes essa coisa toda aqui zera. Então deu 6, tá vendo? Tá, agora aqui o que eu tinha prometido para vocês, ó, o gráfico aqui que acontece, ó. Eu tenho a função original, colocando o seno, tá vendo? No lugar do... O seno de 2x no lugar do x, o seno de 2t, né? Mas como no GeoGebra usa x e y, né? Então aqui está x, mas é como se fosse o t aqui nesse x. Aqui está o valor do seno de t, né? Que é o y. Aqui 3 vezes x vezes y a quarta. O gráfico deu essa função azul. E observe quando você pega a reta y igual a 6x, o coeficiente angular dessa reta aqui na origem dá exatamente 6, tá vendo? Que é esse número que a gente achou aqui. Ficou claro? Então, o exemplo não foi tão assustador não, né, Saf? Foi não. Beleza. Então, agora a próxima página... Agora eu vou pegar o caso 2, tá vendo? O caso 2, eu vou supor que a minha f depende de duas variáveis e o meu x também depende de duas variáveis. Tá. Então, essa parte aqui já tá lá no... Aqui, tá vendo? Então, se o x... Eu tô nesse caso aqui, né? Eu tô que a minha z... é uma função que depende de duas variáveis, está aqui, né? Depende de x e de y. E o x e o y também são função de duas variáveis, né? O x depende de s e de t, e o y depende de s e de t. Então, faz sentido, a minha z aqui, ó, é uma z de x de ts, y de ts. Então, agora, eu posso derivar a z parcialmente em relação a t e posso derivar em relação a s também, não posso? Então, agora eu vou ter duas derivadas parciais. Observe que agora eu não estou utilizando mais o d.
Agora eu estou utilizando del para todo mundo, né? Por quê? Porque a x também depende de duas variáveis e a y também depende de duas. Então, agora, quem quer derivada? É só seguir o caminho, né? Eu quero derivar em relação a S. Então, o produto final tem que ser em função de S, tá vendo? Ou seja, eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Termina em S, né? E vou pegar esse caminho aqui, ó. Beleza? E somo. Esse vezes esse vezes esse. Agora, para pegar em relação a T, tomara que a conexão não caia, vou usar azul aqui, ó. Ó, eu pego esse e pego esse. Opa. Beleza? Ficou claro? Ficou, né? Tá, então esse é o caso 2. E aqui é o caso geral, para a gente terminar. O caso geral tem derivação implícita ainda. E aí, a fome, como é que tá, Natália, a fome? Conseguiu pegar algum lanche? Não? Minha mãe já tá chamando para almoçar. E... a gente tá terminando ainda. Está terminando aqui. Essa aula vai ficar um pouquinho maior do que as outras. O caso geral é quando você pega a função f dependendo de n variáveis, tá vendo? E cada uma dessas n variáveis depende de mais m de Maria. Aí fica uma ramificação grande, aí você pode usar a imaginação. Você pode, por exemplo, pegar uma função de 3 variáveis, cada uma das 3 dependendo de 2, ou dependendo de uma, ou seja, o valor de n e de m, você escolhe. Ok? Então, esse é o caso geral. Ou seja, vai pegar qualquer possibilidade que você possa imaginar. Então, você vai ter a quantidade de derivada parcial, a quantidade de variável que as variáveis intermediárias, que é chamada, né? Ou seja, a U é dependente. Dependente de quem? De x1 até xn, de Naí. E x1 até xn é chamada de intermediária, elas são dependentes de T1 até Tm de Maria. E T1 até Tm são as que são independentes. Então, se são independentes, a gente vai calcular as derivadas parciais em relação a elas. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem m derivadas parciais. M blocos, né? Tá, e para terminar, a gente vai falar de derivação implícita. O que é derivação implícita? É quando você consegue derivar, mesmo quando você não consegue ver quem que é a função que você está derivando. Aí você fala, mas como que isso é possível? Ó, imagine que você tem uma circunferência. Por exemplo, igual a 1. Observe que o y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? Para fazer isso aqui. Observe que isso aqui não é função. Concorda que não é função? Porque eu tenho o mesmo ponto com duas imagens. Não é função. Né? Eu tenho um y1 aqui, um y menos ele, né? O inverso, o simétrico dele. Tá. Mas concorda que eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta tangente aqui? Ou aqui? Concorda, gente? Existe uma reta tangente aqui, não existe? Perpendicular ao raio? Existe, não existe? E se existe essa reta tangente, ela tem um coeficiente angular. E o coeficiente angular dela é a derivada, não é? Então, as derivadas implícitas servem para isso. Quando você não consegue exibir quem que é a função, mas mesmo assim você consegue derivar. Ou seja, você consegue achar a taxa de variação dessa função em relação a x. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma função, o primeiro caso, né? A gente vai pegar uma função igual a zero, tá vendo? Uma f grande. Suponha que essa equação aqui, ela vai definir esse y que está aqui dentro como sendo uma função de x. Ok? Ou seja, esse y
É uma função de x. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui utilizando a regra da cadeia. Ou seja, eu vou derivar f em relação a x, tá vendo? Depois, multiplicar pela derivada de x em relação a ele mesmo, né? Utilizando a regra da cadeia. Depois eu vou derivar f em relação a y, né? Que é esse f de x, vezes a derivada de esse f de x, que é o y, em relação a x. Observe que esse camarada aqui vale 1. Isso aqui é exatamente o que eu estou querendo, que é o y' de x, né? A derivada de y em relação a x. Então, quando você isola isso aqui, ó, esse camarada vai passar para o outro lado, vai ficar negativo, por isso tem sinal de menos. Ele vai para o numerador e você passa esse camarada para cá dividindo. Então, ó, pra você ver, ó, deu menos f de x, a derivada parcial em relação a x, dividido pela derivada parcial em relação a y. E aí nós temos esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é chamado fólium de Descartes. Essa curva, x ao cubo, pediu para determinar a derivada parcial, a derivada do 1, tá vendo? Dessa função y. Observe que esse y que está aqui, ele é uma função que depende de x, e aí pediu para calcular a derivada dele no ponto 1. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, para derivar implicitamente. Ok? Vou utilizar essa fórmula. Quem que é a f? A f não tinha que ser assim, ó. Não era desse jeito? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6, vou passar para cá, vou igualar a zero, tá vendo? Para mim obter a f, tá vendo? Vou derivar em relação a x, essa parte aqui, vou colocar no numerador. Esse menos aqui é da fórmula, ok? Esse menos aqui é da fórmula. Vou derivar em relação a y, vou colocar no denominador. Aqui eu vou multiplicar o sinal de menos para ficar mais bonitinho. Vou dividir todo mundo por 3. Concorda que eu posso dividir todo mundo por 3? Em cima e embaixo, para simplificar, ó. Então, menos com menos vai ficar mais. Menos com mais vai ficar menos. Ok? Então, esse sinal menos eu distribuí ele aqui. E aqui embaixo eu fiquei quieto, né? Y ao quadrado menos 2x. Tá. Então, essa aqui é a derivada que eu estou pedindo em qualquer ponto x. Beleza? Agora, o que acontece? Eu vou aplicar isso aqui no 1. Quando o x é 1. Então, quando o x é 1, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes o y de 1 menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido por y de 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, que é 2. Onde esse y de 1 tem que satisfazer essa equação aqui, ó. Beleza? Essa equação aqui, ó, quem que é o y de 1, ó? Coloca 1 no lugar do x, então vai ficar 1 ao cubo mais y de 1 ao cubo igual a 6 vezes 1 vezes y de 1. Beleza? Substituindo aqui, ó, o 1 no lugar do x. Isola esse camarada aqui, ó. É exatamente essa expressão que está aqui, ó. É uma equação cúbica que não é fácil de ser resolvida. Ok? Quais são os 3 valores de y que satisfazem essa equação aqui, ó? Mas eu consigo os valores aproximados no GeoGebra e coloquei aqui para vocês. Ó, os valores de y de 1. Quando você resolve isso aqui, as 3 raízes dá essa e dá essa. Bom, agora eu posso calcular os 3 coeficientes angulares que eu tenho. O primeiro coeficiente angular, eu coloco, por exemplo, esse y de 1 aqui, ó, substitui, encontrei esse número, depois eu pego esse y de 1, coloco aqui, acho esse outro, depois eu pego esse último y de 1, coloco aqui e obtenho esse outro coeficiente angular. Então, na verdade, eu tenho 3 retas tangentes. Olha o desenho aqui, ó. O desenho em azul é a curva original. Em azul, beleza? Ó, esse ponto aqui, ó, B, A e C, com essas coordenadas, tá vendo que as coordenadas do x sempre valem 1? E a imagem que a gente encontrou lá, né, que é o y de 1. A gente encontrou 3 valores para y de 1, não foi? Aqui tem a equação da reta T1,
T2 e T3. Essas equações, elas são tangentes, tá vendo? Porque lembra que o y de 1, ele mede o quê? Ele mede a inclinação da reta tangente, não é? Então, a inclinação da reta tangente aqui, ó, tem esse valor, tá vendo? Depois essa aqui tem esse valor. E esse aqui tem esse valor. Fazendo a conta, beleza? Ficou claro, gente? O exemplo? Sim. E aqui só tem uma generalização. Se você quiser fazer para duas variáveis, para três variáveis, tá vendo? A f de x e y, a f depende de x e de y, tá? Agora a z depende de x e de y. E agora eu vou ter uma função, tá vendo? Onde esse z que está aqui dentro, ele é uma função de xy. Tá vendo? Esse aqui depende desses dois. Então, dá para você encontrar quem que é a derivada parcial dessa z aqui, ó, em relação a x, e dá para encontrar quem que é a derivada dele em relação a y, tá vendo? É uma função de duas variáveis, mas você não consegue explicitar. Ou seja, o z está aqui preso dentro dessa f grande, mas ela depende das variáveis x e y. Usando a regra da cadeia, a gente consegue derivar. Tá vendo? Derivo f em relação a x, multiplico pela derivada de x em relação a x. Nesse caso aqui dá 1, né? Derivo f em relação a y, multiplico pela derivada de y em relação a x. E, por último, observe que derivar y em relação a x, isso aqui zera, né? Ou seja, a variável x é constante, ou a variável y é constante em relação a x. Então, isso aqui zera. Da mesma forma que essa aqui zera também, ó. Por quê? Derivar a variável x em relação a y é zero. Derivar y em relação a y é 1. Derivar x em relação a x é 1. Aí eu consigo isolar isso aqui e consigo isolar isso aqui, tá vendo? Passando o pessoal para o outro lado. Eu encontro essas duas expressões, tá vendo? Essa e essa. Ok? E, enfim, né? Aqui, observe que a gente utilizou um teorema famoso na matemática, chamado teorema da função implícita, né? Que valida tudo que a gente fez na aula de hoje. Ou seja, deu 1h30 de aula, né? Ou seja, 1h30 não, 1h20, 24, mais ou menos, 25. Foi a maior aula que a gente teve até agora, porque realmente 2 sessões, mas eu acho que a gente conseguiu, eu consegui falar para vocês o que eu queria, né? Aí depois vocês me dão feedback, resolvam os exercícios. Se tiver algum tema, reveja a aula, né? Eu vou postar a aula para vocês depois. Se tiver algum assunto dessa aula que vocês não entenderam bem, vocês podem perguntar depois lá no Class, beleza? Querem perguntar alguma coisa ou querem parar por aqui e almoçar? A mãe Natália deve ter falado que a comida já esfriou, né? Almoçar. Ô, Valdemiro, Eu vou almoçar. Oi, Sara. eu acho que para fazer as linhas retas nesse programa aí, você é só apertar o Shift. O Shift, meu teclado aqui tem Ctrl, Option, Command, o Shift. Tá, peraí. Apertei o Shift, não deu não. Acho que nesse programa não vai, não. Não deu nada não, deixa eu ver o Ctrl. Não, o Ctrl aparece outra coisa aqui. O Option, também não. O Command, também não. Depois eu vou descobrir. Mas deve ter um jeito, sim. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Então, até quinta. Eu já mandei o material da aula de quinta. Também não é tão pequenininha, ok? Quinta-feira a gente vai falar de derivada direcional, que é a 14.6. Estamos terminando o nosso curso, né? Leiam o material para poder já vir para a aula. Tem algumas coisas que eu não leio na íntegra, né? Então, é bom que vocês leiam o material para que seja mais produtiva a aula, né? Que surja dúvida, que possa participar mais e tal. Ok? Então, até quinta. Valdomiro,
Já decidiram a coordenação como é que vai ser a avaliação para cortar a matéria depois? Que Ainda acabar? não, Natália, ainda não decidiram ainda. Pelo menos para mim não falou nada, não. Ah, tá. Beleza.